Fala galera, tudo bem? Nós estamos aqui de volta com mais um módulo do nosso programa. Nós estamos retornando agora com o módulo 4. Nosso módulo 4, nós vamos falar um pouquinho sobre equação e agora mais especificamente sobre a equação do segundo grau. Professor, quando que eu tenho uma equação do segundo grau? Uma equação do segundo grau, ela vai existir somente da seguinte maneira. Quando esse 2 aqui aparecer. Então, apareceu o 2, eu tenho uma equação do segundo grau. E aí eu falo que ela vai ter algumas características. Eu tenho o A, B e C, que eu vou trabalhar ele como sendo meus coeficientes da minha equação. Professor, como assim A, B e C? Se eu dar uma olhada nessa minha equação aqui, ela é uma equação do segundo grau, porque ela tem um expoente 2. Quem está junto com o meu x ao quadrado é o que eu vou chamar de coeficiente A. Aí você fala assim, professor, mas aqui não aparece número nenhum. Quando não aparece, tem o 1. Então, o meu coeficiente A vai valer 1. O coeficiente que não tiver o x, ele é o meu C. O coeficiente C é o independente. E aí, o meu coeficiente independente, nesse caso, é o menos 4. Eu não posso me esquecer do sinal, tudo bem? E aí, eu vou ter assim, professor, e o B? Se não tem o x, o meu B ele sempre vai ser igual a 0. E aqui eu tenho uma equação de grau 2, e aí a gente vai trabalhar ela de uma maneira específica. A gente vai falar que ela é um pouquinho diferente. Ela é incompleta. Aí eu tenho aqui, ó, incompleta. Por que, professor, que ela é incompleta? Porque eu não tenho o meu coeficiente B. Vamos identificar aqui novamente, mais uma vez, os coeficientes. Quem está junto com o x ao quadrado, eu vou falar que é o meu coeficiente A. Quem está junto com o x, agora tem o x. Então, eu tenho o meu coeficiente B. Só que eu não tenho o termo que ficou sozinho. Se eu não tenho o termo que ficou sozinho, ele vai entrar também como sendo 0. De novo. Se eu tenho um dos meus coeficientes sendo nulo, sendo 0, essa equação é um pouquinho especial para mim. Eu vou falar de novo que ela vai ser... faltou aqui. Incompleta. E aí, professor, por que você está falando que ela vai ser incompleta? Porque quando ela for incompleta faltando B ou incompleta faltando C, eu tenho um jeito específico de resolver ela. E aí, quando ela for completa, que é o nosso terceiro e último caso, eu também tenho uma forma específica. Então, eu estou te mostrando aqui dos 3 modos que ela pode vir. Incompleta faltando o coeficiente B, porque ele é 0, e a gente pega daqui de cima. Incompleta faltando o coeficiente C, e a completa que eu vou resolver pelo método de delta e básica. Tudo bem? Vamos aqui primeiramente identificar os coeficientes. Novamente, quando não tem coeficiente, é 1. Então, meu coeficiente A é 1, o meu coeficiente B é 3 e o meu coeficiente C ele vale menos 4, porque não pode esquecer do meu sinal. Então, vamos aqui. Volta aqui só um pouquinho. Quando eu falar de raiz ou solução, se no exercício vier determine a raiz, determine a solução, aí o que você tem que fazer? Você vai ter que encontrar o valor de x. Ele nada mais é que está te perguntando o valor de x. Qual o valor que vai tornar minha sentença verdadeira? E aí, para cada uma dessas 3 equações que estão aqui no quadro, eu vou trabalhar de um jeitinho um pouquinho diferente. Então, para você conseguir resolver de uma maneira fácil, de uma maneira clara, para dar certo em todos, primeira coisa que eu faço, eu identifico os coeficientes. Eu identifiquei os coeficientes, eu já sei qual equação eu estou trabalhando. Se ela está faltando o meu coeficiente B, se ela está faltando o meu coeficiente C, ou se ela é completa. Quando ela for incompleta, faltando o coeficiente B, que é esse caso aqui, eu vou fazer assim, ó. Eu vou deixar o meu x sozinho, como se fosse uma equação de primeiro grau. Então, eu deixo o x ao quadrado, aí eu vou lembrar que o 4, ele tem sinal negativo, ele passa para o segundo membro, só que ele passa para o segundo membro com um sinalzinho positivo. Só que como eu quero saber o valor de x e não de x ao quadrado, eu tenho que fazer da seguinte maneira. X igual, eu tiro o meu expoente 2 e esse expoente 2 vem do outro lado como sendo uma raiz quadrada. E aí eu tenho uma raiz quadrada de 4. E eu tenho um detalhezinho. Quando eu faço essa raiz quadrada de 4, eu tenho que colocar ela tanto positiva quanto negativa. Já já eu vou te explicar esse passo. Então, eu tenho que o meu x vai ser igual a mais ou menos. Quando eu falo da raiz quadrada de 4, eu vou pensar na tabuada. Qual número vezes ele mesmo vai dar o 4? 2. 2 vezes 2 dá 4. Vou colocar aqui, ó. 2 ao quadrado, que é o 2 vezes 2, que ele vai ser igual a 4. Então, quanto vale a minha raiz quadrada de 4? 2.
Professor, por que você colocou também negativo? Por que tem um sinalzinho de mais e um sinalzinho de menos? Ele aparece por conta daqui, ó. Se eu tenho menos 2 ao quadrado, eu tenho menos 2 e eu faço vezes de novo um menos 2. Na multiplicação, recordando lá no segundo módulo, se eu tenho sinais iguais, meu resultado é positivo. E aí eu tenho 2 vezes 2, 4. Então, tanto o positivo quanto o negativo serve de solução para a minha equação. E aí eu venho aqui e escrevo assim, ó. Solução menos 2 e o mais 2. Os dois valores são soluções da minha equação. Então, quando eu tenho uma equação do segundo grau, porque quando tem o expoente 2, eu vou ter duas soluções. E aqui eu tenho duas soluções, uma negativa e uma positiva. Esse daqui você sempre vai utilizar esse processo quando não tiver o meu coeficiente B, quando ela for incompleta, faltando o coeficiente B. Certinho? Então vamos lá agora. Esse outro caso, ele vai ser um pouquinho diferente. Professor, por que ele é um pouquinho diferente? Porque eu tenho x nos dois termos. Se eu tenho x nos dois termos, eu não consigo deixar o x sozinho. E aí eu vou pensar assim, ó. Quando o meu x está ao quadrado, ele está aparecendo ali duas vezes. Se ele aparece duas vezes, eu faço assim, ó. Coloco um x. Aí eu vou reescrever aqui, ó. 2 vezes x mais 4x igual a zero. X ao quadrado é o x vezes x. Aí você vai perceber sempre o seguinte. Quando ela for incompleta, faltando o coeficiente c, o x ele aparece aqui e aqui. Se ele apareceu nos dois, aí eu vou imaginar agora da seguinte maneira. Eu pego ele, coloco ele aqui. E eu vou abrir um parênteses, ou seja, eu estou colocando o meu x em evidência. Quando eu colocar o meu x em evidência, eu estou tirando um x do primeiro termo, que ainda sobra o 2x. Aí eu venho cá e coloco 2x. Se eu tirar um x do segundo termo, que é isso que significa colocar ele em evidência, eu tenho mais 4. Fecho o parênteses, igual a zero. E aí eu tenho uma propriedade que ela fala assim, ó. Aqui, sempre que eu tenho uma multiplicação e o meu resultado é zero, um dos dois termos tem que ser zero. Ah, professor, como assim? 0 vezes 10? Zero. 0 vezes 1 milhão? Zero. 5 vezes 0? Zero. Então, se um dos dois são zero, meu resultado já é zero. Aí eu venho e faço assim, ó. X igual a zero. Ou, que aí já seria minha outra solução. 2x mais 4 igual a zero. Acabou. Ah, professor, aqui eu tenho que resolver? Tem que resolver, porque você tem que dar o valor de x. Aqui já terminou, aqui não, aqui eu continuo. E aí eu sempre vou colocar 2x igual a menos 4. Professor, por que ficou menos 4? Quando está mais, ele passa para o segundo membro menos. E aí eu vou ficar aqui, ó. X é igual a menos 4 dividido por 2, que vai ser igual a menos 2. Da mesma maneira do exemplo de cima, eu também vou escrever minha solução. Vou colocar aqui. Professor, quem que é minha solução? Menos 2, que eu sempre começo do menor para o maior. Menos 2 e 0. Então, você tem as duas soluções de uma equação do segundo grau. Lembrando aqui de novo, quando você tem uma equação incompleta faltando um coeficiente b, deixa o x sozinho. Opa, não tem o x, ela não é incompleta faltando um coeficiente b, é faltando um coeficiente c. O que eu vou fazer? X, parênteses, ok? E agora, para a gente finalizar essa primeira parte da nossa aula, eu tenho uma equação do segundo grau que eu vou falar que ela é completa. Mas uma equação do segundo grau completa, que a gente já identificou os coeficientes, não tem nenhum igual a zero. Essa daqui eu tenho que é a minha completa. Aí eu vou ter que lembrar o seguinte, eu tenho que lembrar dessa formulazinha. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Tem alguns livros também que chamam esse delta de discriminante. É ele que vai me ajudar a resolver minha equação. Minha equação eu vou resolver na forma de Bhaskara, que é essa aqui embaixo. Mas eu preciso fazer o delta primeiro. Aí eu venho e vou faço assim, ó. Delta igual. O meu b, ele tá aqui, ó, 3. Aí vai ficar 3 ao quadrado menos 4 vezes. Aí eu vou olhar quem é o meu a. O meu a tem que estar junto com x ao quadrado, já sei que ele vale 1. E aí eu faço vezes novamente o meu c. Só que o meu c, ele é o menos 4. E eu tenho que lembrar de colocar um parênteses. Só isso, galera. Bem simples. Aí agora eu vou resolver. 3 ao quadrado dá 9. Então eu venho aqui e coloco 9.
E aí eu resolvo já essa parte todinha aqui direto, ó, que é o que eu vejo que mais às vezes a gente erra. Mas se eu faço ela direto, é bem simples. Menos vezes mais, menos. Menos vezes menos, aí aqui eu já tenho o mais. E 4 vezes 4? 16. 9 mais 16? 25. Quando eu chego no valor do delta do meu discriminante, parou ali. Porém, eu tenho que continuar para achar o valor da minha raiz, que é a minha solução. Então, eu vou continuar agora utilizando a minha fórmula de Bhaskara. X é igual menos da minha fórmula. E aí eu tenho aqui o meu b que vale 3. Então, vai ficar menos 3 mais ou menos a raiz quadrada de 25. E aí eu estou fazendo assim, ó, dividido por 2 vezes, aí eu vou olhar quem é o meu A. Quem é o meu A? 1. Então, eu vou reescrever aqui em cima, ó. X, ele vai ser igual menos 3, mais ou menos, lembra da raiz aqui em cima? Raiz quadrada de 4 era 2. A raiz quadrada de 25, opa, 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que foi igual a 25. Então, aqui eu vou colocar assim, ó, raiz quadrada de 25, 5. Dividido por 2 vezes 1, 2. Beleza? E aí, para a gente fazer aqui, finalizar, ó, bem simplesinho, eu separo em duas soluções. Porque vocês percebam que aqui eu sempre vou ter dois sinais. Então, no finalzinho eu tenho duas soluções. Eu chamo de x1, que é o menos 3 mais 5, dividido por 2. Menos 3 mais 5, sinais diferentes, subtrai. 5 menos 3, 2. Só que eu pego o sinalzinho maior, que é mais. 2 dividido por 2, 1. Então, eu tenho minha primeira solução, que é o que eu vou chamar de x1. E aqui eu vou fazer a minha segunda solução. É o menos 3. Se eu já usei o sinal de mais, vou usar agora o sinalzinho de menos. Menos 5 dividido por 2. Menos 3 menos 5, menos 8 dividido por 2, que é o menos 4. Percebam que eu também tenho quantas soluções? 2. Quando eu tenho uma equação do segundo grau, eu vou ter no máximo 2 soluções. Então, aqui eu já tenho a primeira solução e a segunda. Basta só escrever nossa solução aqui. Quem é a minha solução? É o menos 4 e 1. E acabou, galera. Aí nós vamos retomar agora o nosso módulo, só falando sobre função quadrática. Valeu!